Ezequiel capítulo 47, versículo 3, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas, águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Diga comigo, as águas eram profundas. Glória a Deus. Se assente dando aquele glória para Jesus. Glória seja dado ao nome de Jesus. Irmãos, olha só, eu amo o meu Jesus demais. E uma das qualidades do meu Jesus, eu prego há 19 anos, é que a gente sabe como o culto vai começar, mas a gente não tem ideia de como ele vai terminar. Quando Zacarias entrou no templo, ele não tinha ideia nenhuma da manifestação da glória de Deus que ia se manifestar lá. Para ele era só mais um culto mantendo a tradição, como eu preguei ontem. Mas ele foi surpreendido. Às vezes, pelo nível do culto, a gente pensa, não vai dar em nada. Cuidado, você pode se enganar. Deus tem surpresa. Ainda hoje, Deus pode despertar os dons de revelação aqui, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito. Ainda hoje, o Senhor pode despertar os dons de locução aqui, que é a profecia, língua e interpretação de línguas. Ainda hoje, Deus pode despertar os dons de milagre aqui, que são os dons de curar, os dons de maravilha e o dom da fé, a fé extraordinária, que Deus usa alguém para fazer coisas sobrenaturais. Então não se espante, lembra daquela canção bem antiga? Não se espante se a prisão se abrir, não se detenha se as correntes de suas mãos caírem. Pois é, Deus ele pode fazer algo sobrenatural aqui esta noite, e eu estou crendo que ele vai. Se tu não crê, eu creio por você. Aleluia. Olha só, irmãos, o livro do profeta Ezequiel é um livro interessante, porque Ezequiel é um profeta que ele teve visões de Deus. Nós vimos ontem aqui que Abacuque pedia a Deus um juízo e Jeremias pedia a Deus misericórdia. Toda a igreja tem o profeta do juízo e toda a igreja tem o profeta da misericórdia. Tem pregador que, primeira vez que eu preguei, eu já entendi que Jesus me chamou para o juízo. Só que quem prega espinho sofre. Primeiro, só prega santidade quem é santo. Só prega espinho quem anda calçado, descalço não dá para pregar. E há uma cobrança maior, porque muitos não aceitam a palavra da verdade. Mas primeira vez que eu preguei em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus chamou Samuel. Samuel há 12 anos morava na casa do Senhor. E eu disse, tem crente que tem 12 anos, que falta morar na casa do Senhor. Deus fala com ele e ele não conhece a voz de Deus. Ainda é enganado por falso profeta, por falsa profecia. Vive pulando de igreja em igreja, se decepcionando, porque ainda não tem intimidade, comunhão com Deus, mas vai ter. Então Deus me chamou. Então você vai ver profetas que geralmente a mensagem dele é sempre uma mensagem exortativa. É sempre uma mensagem de juízo. Só que Deus também tem os profetas da misericórdia. Aquele que sempre traz uma palavra de consolo, sempre traz uma palavra de conforto. Até porque, já pensou, todo culto que a gente viesse levasse uma taca? Ou todo culto que a gente viesse, a gente ouvisse só palavra boa? Tem dia que a gente realmente está precisando de uma palavra de conforto.
E tem dia que a gente está precisando de uma peia mesmo, que é para a gente se aprumar e ficar mais crente. Mas ambos profetas são necessários na congregação. O profeta do juízo, o profeta da misericórdia. E tinha ali também, naquele mesmo período, Ezequiel. Ezequiel era o profeta da visão, que também tem na congregação. Você conhece alguém? Eu acredito que não é só em Brasília que acontece isso, nas igrejas de Brasília. Eu acredito que aqui também deva ter algum profeta da visão. É aquele irmão que toda hora ele está tendo uma visão. Aquela irmã que toda hora ela está tendo uma visão. Eu tenho o pé atrás com os irmãos da visão. Por quê? Porque parece que eles só veem demônio, eles só veem bruxaria, só veem... É difícil eles verem um anjo, ver a glória, ver alguma coisa. Mas eles são necessários, profetas da visão. Se a visão for de Deus. E detalhe, quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem visão, conte como visão. Eu já sou mais do lado do sonho. Eu tenho medo dos meus sonhos. Eu já tive sonho de se cumprir com 1 hora depois. Já tive sonhos de ver o cumprimento assim, revelações. Deus me mostra muita coisa em sonho. A Bíblia diz que os velhos teriam sonhos. Eu acho que a idade chegou, aí Jesus me dá sonho. Mas brincadeiras à parte, ambos são necessários. Por que você está falando isso, pregador, nessa pequena introdução? Porque Ezequiel, ele era um profeta da visão. Ele começa o seu livro dizendo que teve visões, e ele passa o livro inteiro tendo visões. E em uma de suas visões, ele se vê no Vale de Ossos Secos, todo mundo conhece a história. E nesta visão aqui, ele vê, um grande ribeiro, muitas águas, e um varão com um cordel de medir. E este varão pega Ezequiel e leva ele 1000 côvados para dentro das águas. E a Bíblia diz que as águas atingem os tornozelos de Ezequiel. Mas a intenção de Deus com Ezequiel não era que ele ficasse só com as águas nos tornozelos. Então aquele varão leva Ezequiel mais 1000 côvados para dentro das águas. E a Bíblia diz que as águas agora dão nos joelhos. Mas o Senhor ainda queria aprofundar mais Ezequiel. Então ele leva Ezequiel mais 1000 côvados, e as águas dão nos lombos. Agora já dá medo, agora já dá pavor, porque enquanto você está sentindo os seus pés dentro da água, você tem segurança, você tem estabilidade. Não te passa medo quando você vai entrando dentro de águas, que ela chega nos ombros, que ela chega no pescoço. Se não sabe nadar, já fala logo: opa, aqui é o limite, daqui eu não passo, deixa eu até voltar para trás, para não correr o risco de me dar mal. E é verdade, só que Deus queria Ezequiel mais 1000 côvados adentro das águas. E aquele varão leva Ezequiel mais 1000 côvados. Agora Ezequiel não está pisando no chão. Agora Ezequiel perdeu a estabilidade. Agora Ezequiel está no profundo. As águas eram profundas. Agora, aleluia, porque Deus sempre tem interesse de fazer isso com o crente. O que, pregador? Levar ele para o profundo. Por quê? Porque enquanto as águas estão nos tornozelos, a gente confia em si mesmo. Enquanto as águas estão nos joelhos, a gente confia em si mesmo. Quando chega até aqui no pescoço, a gente confia em si mesmo. Agora lá no fundo, é nós e Deus.
Oh glória! A gente entende que se não for o Senhor, eu já vi empresário que estava andando de Hilux hoje e amanhã está andando de um carro velho. Tem gente que confia no seu dinheiro, na sua riqueza, na sua empresa. Entenda, Deus não quer que a gente confie em carros, Deus não quer que a gente confie em cavalos, Deus não quer que a gente confie em ouro, Deus não quer que a gente confie em prata. É por isso que Ele nos leva no fundo, porque no fundo somos totalmente dependentes deles. Olha só, eu me lembro agora de Lucas, capítulo de número 5, se não me falha a memória, em uma ocasião que Jesus olhou para os discípulos, né? Tinha ali os discípulos que tinham um barco, e ele entra no barco e pede para afastar um pouquinho da terra, afasta da terra, e Jesus prega um excelente sermão para a multidão. Jesus está na terra, ele sai da terra, entra no barco e pede para afastar um pouquinho. E ele conclui a sua mensagem. Depois de concluir a sua mensagem, ele olha para os discípulos e diz: agora vamos para o fundo. E eles vão para o fundo. E lá no fundo, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem. E aqueles pescadores fazem uma pesca extraordinária. Mas muita gente não quer ir para o fundo. Por quê? Porque a multidão está no raso. A multidão está na terra. A primeira coisa que Jesus ensina a gente é que se afastar um pouquinho da terra é melhor para pregar. Pregador, é bom a gente estar em igrejas cheias, lotadas. É bom estar no meio de pessoas. Sim, quem não quer, quem não gosta. Mas o melhor ainda é se afastar um pouquinho da terra. Porque quando você se afasta um pouquinho da terra, você vê um resultado melhor. Eu me lembro da saudosa irmã Cláudia, uma senhora da Deus e Amor. Pense numa mulher ungida por Deus, tia da irmã que me ganhou para Jesus. Ela disse: Gabriel, deixa eu te contar um negócio. Eu disse: o quê? Davi Miranda teve aqui, se não me falha a memória, ela disse nos anos de 94, ela disse que ele fazia um propósito assim, ele jejuava 40 dias a pão e água, durante 30 dias ele ia na igreja, andava no meio das pessoas. Quando faltava 10 dias, durante 7 dias, ele não saía mais para a rua, ficava só dentro de casa, no meio dos parentes. Os últimos 3 dias, ele entrava para dentro do quartinho e não falava com ninguém. E a esposa dele colocava o pão e a água pela janelinha. Mas quando ele veio aqui em Brasília, a irmã Cláudia disse a mim, em 1994, se não me falha a memória, quando ele desceu do aeroporto, que ele pisou os pés em Brasília, começou a cair gente endemoniada em toda Brasília. Aí ela disse: vai ter uma concentração, e Davi Miranda está jejuando 40 dias do mesmo jeito, e ele vai orar, e o negócio vai ser forte. Eu tinha um desejo de conhecer saudoso Davi Miranda, fundador da Deus e Amor. Aí eu falei: tá bom, eu vou lá. Era lá no estacionamento do Cerejim. Quando a gente foi para lá, eu fui com ela, cheguei lá, aquele monte de ônibus, aquela multidão, um montão de gente, muitos paralíticos ali, muitos cegos, surdos, mudos, pessoas com tubos de oxigênio, uma coisa assim, sabe, absurdo, uma multidão mesmo. Aí o cara lá, o pastor, melhor dizendo, ele disse assim: irmãos, daqui a pouco o missionário Davi Miranda vai orar. Lá de São Paulo. Eu olhei assim, eu falei: eu não acredito que eu vim aqui ver o pastor Davi Miranda orar e milagres acontecer, e ele não está aqui, ele está em São Paulo. Eu vim aqui à toa, não vou ver nada acontecer. Eu pensei: ah, irmão, você não tem ideia de como eu estava enganado. Essa concentração estava no Mato Grosso, estava no Rio de Janeiro, estava em outro estado, e estava em Brasília, e estava em São Paulo, onde ele ia falar via rádio.
Demorou, enrolou. Daqui a pouco, vamos receber agora o pastor, o missionário Davi Miranda. Na hora que ele disse assim: eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Irmão, caiu mais de 600 pessoas endemoniadas só com a voz do homem transmitida via rádio. Eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto aquilo. Começaram os pastores, caiu um montão de gente endemoniada aqui em Brasília, aqui no Mato Grosso também, ali também. Aí ele falou: eu vou soprar e em nome de Jesus os demônios vai sair tudo. Ele fez assim, e os demônios saíram tudinho, as pessoas foram libertas. Daqui a pouco ele começou: Deus, aonde houver um enfermo, cura. Eu vi gente largando tubo de oxigênio na minha frente, aleluia, cego gritando: eu estou enxergando paralíticos levantando da cadeira de roda para todo lado, pessoas sendo curadas para todo lado, aleluia. Eu acho que você já se perguntou: por que é que Deus não faz mais milagre igual antigamente? Não é culpa de Deus, é nós que estamos muito terreno. Se a gente se afastar da terra um pouquinho, se a gente se reservar um pouquinho, Deus ainda é o mesmo e Ele ainda faz milagre. Deus está nos chamando hoje a se retirar um pouquinho da terra. Mas sabe por quê? Geralmente não queremos Jesus, se afasta para concluir o sermão. Quando nós nos afastamos da terra, a mensagem do pregador ela fica mais eficaz. Mas não queremos nos afastar porque gostamos da multidão. Gostamos das pessoas admirando a gente. Essa é a grande verdade. Não é errado você admirar um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, um pastor, com respeito, com carinho, a unção, a autoridade que Deus lhe deu. Mas a gente não pode se contentar com isso. Tem hora que a gente tem que deixar a terra um pouco, jejuar um pouco, orar um pouco, se reservar um pouco, buscar um pouco. Se não bastasse isso, Jesus agora olha para os discípulos e vamos para o fundo. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer: mas mestre, a multidão está no raso. Não tem público lá no fundo. Não tem multidão lá no fundo. Não tem holofote lá no fundo. Não tem foto no cartaz lá no fundo. Não tem seguidores lá no fundo. Não tem redes sociais lá no fundo, sim. Não tem multidão, não tem ovacionamento, não tem nome no cartaz, não tem plateia. Mas lá no fundo tem cada peixe para a gente ganhar. Lá no fundo tem tanta alma para a gente arrastar. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai fazer o que fez com Ezequiel. Ele vai levar uma geração para o fundo. E lá no fundo ganharemos prostituta, drogado, ladrão, traficante, idólatras. Aleluia. Deus resgatará um número extraordinário de almas. Quem está disposto a deixar um pouquinho a zona de conforto e ir para o... Cadê os crentes que andavam 10, 15 quilômetros a pé para ir para o monte? Pediram um carro para Deus, hoje tem carro e não vai para o monte. Oh glória, que iam para a igreja de madrugada orar, que iam para os trabalhos de oração orar, pedir a Deus um casamento e diziam: eu vou andar lado a lado com o meu esposo, eu vou andar lado a lado com a minha esposa. E hoje está aí casado e não vai mais para a oração, não vai mais para a igreja, não se reserva mais. Cadê aquele crente que estava pedindo para passar no concurso e dizia: quando eu passar no concurso, estiver ganhando bem, eu vou ajudar a obra de Deus? E não ajuda, não faz nada pela obra. Deus está bradando aqui hoje: sai da zona de conforto e vem para o fundo, mergulha nessas águas. Eu sei que o culto de ontem foi forte, mas Deus já bradou no meu coração que vai descer um peso de glória aqui hoje, irmão. Que se prepare, os vasos que abrir a boca vai transbordar. Sinta
Sinta a presença de Deus aí. Sinta, sinta, sinta. Olha a atmosfera do ambiente já mudando. Olha a atmosfera do ambiente já mudando. Receba, receba. Pega, 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 pega. Alamane que le barawasia. Ele broquende calabando reha cerebando camando preponto que fa. Ele barawancho que me nubra condereba daraba condereba. Eu já volto a pregar. Mas quem não é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo já está disponível para batizar. Aleluia. Oh, glória. Quem estava com os talentos enterrados, desenterra. Quem já não sentia a presença faz tempo, sinta. Seja cheio. Aleluia, aleluia, aleluia. No fundo nós enfrentamos tempestades, mas aquele que nos chamou para o fundo, ou nos enviou para o fundo, Ele manda nas águas, Ele manda no vento, Ele manda nos relâmpagos, Ele manda nos raios. Ele, aleluia, louvado seja Deus. E detalhe, Ele também manda na gravidade. Porque Pedro estava no fundo quando Jesus vinha caminhando por cima das águas. Aí eles começaram a apavorar pensando que era um fantasma. Jesus: não tema, sou eu. Pedro disse: se é o Senhor, ordena que eu vá ter contigo. Jesus disse: venha. Pedro pulou em cima, saiu caminhando por cima das águas no fundo, mas as ondas começaram a movimentar, o vento soprou, ele temeu e ele começou a afundar. Mas no fundo, quem deu ordem para tu ir para o fundo não te deixa afundar. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, Ele não é conosco só quando tudo vai bem, só quando a gente está caminhando por cima das águas, só quando a conta bancária está recheada, só quando a saúde está perfeita. Não, na hora que a gente afunda, Ele não nos abandona. É só a gente olhar para Ele igual Pedro olhou e dizer: socorre-nos, que Ele estende a mão. Talvez você é alguém que tem experiências no fundo com Deus, mas está vivendo aí um período em que parece que você vai afundar, parece que você vai fracassar, parece que você vai morrer. Mas assim diz o Senhor: tu não vai morrer, tu não vai parar, tu não vai fracassar. Olha a mão de Deus estendida aí para te levantar. Ah, lá vai. Meu Deus, eu vou voar aqui. Raio, elebácia. Acabando, te que provoca, te que. Mas olha só, o Senhor leva Ezequiel 1000 côvados adentro e as águas dão nos arteiros. Ezequiel sai da terra. Ele deixa de ser terreno. Você já ouviu falar de ETs? O que é um ET? É um extraterrestre. A turma fumou uns produtos de procedência duvidosa lá em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Ficaram alucinados e disseram que viram ETs lá. É mentira. Se tu for aqui em Varginha, Minas Gerais, eu já estive lá. No centro da cidade, na praça, tem um disco voador grandão.
estátua de ET para todo lado. E os mentirosos mais antigos dizem que viram ETs lá. Deviam estar alucinados também, doidões. Se essas turma aí falar para mim que viu ET, eu não acredito. Agora, se um crente falar para mim que viu um ET, aí eu falar onde que eu quero ver também. E detalhe, o crente, a partir do momento que ele se converteu, ele virou um ET. Que é isso, pregador? O que Paulo diz? Nós não somos cidadão dessa terra. Se nós não somos da terra, somos extraterrestres. Só que a nossa morada não é em Marte, não é em Júpiter, não é em Plutão, não é em nenhum planeta. A nossa morada é no terceiro céu, é nas mansões celestiais, é lá onde está o trono de Deus, é lá para cá. Quando nós saímos da terra e entramos 1000 côvados dentro, as águas dão nos artelhos, ou seja, nós deixamos de ser terrenos, ou seja, é a nossa conversão. Quando a gente aceita Jesus, as águas dão nos artelhos. No ano de 2006, eu era um jovem totalmente perdido no mundo das drogas, viciado na erva lá, né? Que vocês sabem, eu não vou dizer o nome aqui. Eu estava em Cristalina de Goiás um dia, de frente a um escritório de um amigo meu, eram umas meia-noite, o culto tinha terminado. Lá vem subindo um rapaz, cantando: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Pensa numa voz bonita. Quando ele se aproximou de nós, ele estava fumando ali a ervinha duvidosa dele. Aí eu falei: nossa, que voz bonita, ser afastado dos caminhos do Senhor. Ele disse: não, eu sou crente. Eu falei: crente fumando a ervinha duvidosa? Ele disse: já vi que tu é um daqueles religiosos. Tu não conhece a palavra de Deus, não? Eu falei: por bondade e misericórdia, eu sou pregador. Ele: que pregador é você que não lê a Bíblia? Eu falei: eu já li a Bíblia todinha algumas vezes. Ele falou: e tu não leu lá que disse Deus, haja ervas e houve ervas? Se Deus fez erva, é pra gente fumar. Eu falei: sai daqui. Eu falei: sai daqui. Porque os liberais, eles são assim, eles isolam textos para defender os seus belos prazeres. E os viciados não herdarão o reino de Deus. Aí o que acontece? Eu era viciado ali, na ervinha duvidosa, de frente à minha casa. Eu morava na favela do Mingau, no Sol Nascente, Ceilândia, abaixo da 5 do Penorte. E tinha um rapaz que tinha vindo de Minas Gerais. O nome dele era Rivalino, ele se entomou ali no meio também. E ficava aquela bandidagem, vários jovens ali perdidos, com arma, entorpecentes e etc. E uma bagunça só ali. Esse jovem rapaz, o nome dele era Rivalino. Na época que saiu aquele filme Cidade de Deus, tinha um Mané Galinha. E nós chamávamos ele de Rivalino, aí daqui a pouco Zé Galino, e por fim virou o Zé Galinha. E o Zé Galinha começou a namorar com a irmã de uma moça crente. E um dia eu estou subindo da favela, vem o Zé Galinha, a namorada dele, a Juliana, e a moça crente, irmã, a Débora. Aí na hora que eu vi a cunhada dele, eu chamei ele, eu falei: Zé Galinha, vem cá. E aquela menina ali, ele disse: minha cunhada. Falei: moço, me apresente ela. Ele falou: tá doido, é? Eu falei: doido por quê? Ele disse: ela é crente. Eu falei: e daí? Ele disse: crente não namora maloqueiro, não. Eu falei: o que tem a ver, rapaz? Fala aí com ela, vai que eu viro pastor. Aí ele: que nada. Eu falei: fala. Ele: tá bom, vou falar. Aí ele falou com ela, disse: ele quer me conhecer? Fala para ele vir aqui domingo, para a gente ir para a igreja. Aí eu falei: tá bom, domingo eu vou aí. Só que domingo eu me arrumei para ir para uma festa, eu tinha esquecido, nem lembrava dessa irmã. Eu estou subindo e, por incrível que pareça, no mesmo lugar eu encontrei o Zé Galinha. A Zé Galinha: aí, tá indo para a igreja? Eu falei: que igreja?
Tu não vai para o culto não? Eu falei, que culto, maluco? Tu não disse que ia para a igreja com a irmã? Eu falei, que irmã? Ele, a minha cunhada. Eu falei, né, mas eu não vou não, moço, estou indo numa festa ali. Ele falou, moço, vai lá. Ela perguntou por você a semana toda. Ela deve estar interessada. Eu pensei, rapaz, se ela está interessada, melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Vou lá conhecer a irmã. E em 2006, quando você ia para uma festa, a expectativa era essa, nem sempre era a realidade. Você chegava numa moça, prazer, Gabriel, e se dava 3 beijinhos no rosto. O terceiro a gente tentava dar na boca. Se colasse, colava. Era a expectativa. Quase nunca era a realidade. Aí eu pensei, eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da crente, né? Mas pelo menos 3 beijinhos eu vou dar nela. Aí eu fui todo mal intencionado por ela. Mas a moça tinha uma postura de serva de Deus. Ela tinha uma postura de crente. Ela tinha uma cara de crente, um jeito de crente. Então, assim, que me colocou no meu lugar. Eu nem cheguei perto, de longe eu disse, oi. Com todo respeito, moça, como é sua postura? Ela coloca o vagabundo no lugar dele? Ou ela abre espaço para ele? Tem algumas que recebem uma mensagem e vão. Não resiste uma cantada. Tem a postura de mulher de Deus, de serva de Deus. E eu preciso dizer isso aqui. Mulher casada não fica se abrindo para todo mundo, não. Marido fala, tá cheirosa. O patrão fala, tá cheirosa hoje, hein? E ela, obrigado. Tá linda. Não. Tenha postura. Feche a cara. Faça ele entender que elogio só do seu esposo. E homem casado também não fica se abrindo para a mulher não, tá? Você tá linda hoje. Linda é a sua esposa, a sua filha, a sua mãe. Isso é muito sério, irmão. Se os crentes assumissem postura de crente, evitava muita coisa. Ah, mas o meu marido não me elogia. E daí? Ah, minha esposa não me elogia. Aí vem a outra e me elogia. Converse com sua esposa, sente com sua esposa, sente com seu esposo. Tem mulher também que era tão lindinha quando era solteira, né? Depois que casou não se arruma mais. Ah, eu sou crente, eu tenho que andar toda bagunçada, toda descabelada. Não! A Bíblia diz que a mulher de Deus, ela tem que se vestir como Sara e outras mulheres se vestiam. E não venha me dizer que, mas Sara era uma velha, eu tenho que andar vestido igual uma velha. Sara era uma velha, mas não era uma velha descabelada, bagunçada não. Eu te provo na Bíblia. Com quase 90 anos de idade, quando Abraão chega no Egito, o que ele fala? Não diga que tu é minha mulher não, porque tu és formosa. Vão me matar para te tomar de esposa. Para quem é que quer tomar uma velha descabelada, toda feia, bagunçada de alguém? Sara era elegante, mesmo com 90 anos de idade. Então, serva de Deus, se arrume, aleluia, seja elegante, tenha beleza e brilho do Espírito Santo, mas para isso não precisa sensualizar. Porque quando parte para a sensualidade, aí já não é elegância, já não é o Espírito de Deus, já é coisa ruim mesmo. É porque tem mulher que gosta de causar. Ela põe a roupa mais curta, mais colada,
alguns rapazes também, porque está cheio, até obreiro a gente vê com uma calça que eu não acredito que seja dele não, deve ser da irmã dele, porque para ser colada desse jeito, eu acho que ele busca azeite no culto, não é nem para ser cheio não, é para passar nas canelas para ver se essa calça entra. Aí quer andar sensualizando. Sensualidade não cabe a homem de Deus, sensualidade não cabe a mulher de Deus. Agora elegância sim, seja elegante. A postura do servo e da serva de Deus conta muito. Aí, eu fui lá para a igreja, ela começou a contar o testemunho dela, e o testemunho dela é fortíssimo. Ela morreu e Deus ressuscitou ela através da oração da irmã Cláudia, que eu falei agorinha. E ela foi me contando aquilo, ela não perdeu a oportunidade, ela falou de Jesus para mim, esse nome Jesus faz um efeito. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu estava chorando, nem assisti o culto direito, voltei para casa pensando, o que essa menina tem? Que quando ela fala dá vontade de chorar. Hoje eu entendo, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Estou lá na segunda-feira. Olha o que acontece. 6 horas da tarde, do nada, essa menina entra na favela. Nunca esqueço, o ano era 2006, 19 anos atrás. Ela com uma blusinha rosa, ou uma saia rosa, uma blusinha verde, sandália havaiana, biblinha na mão, crente de rachar. Ela chegou lá no meio dos maloqueiros, ela disse, Gabriel, vem cá. Eu fui, ela disse, eu vim aqui te convidar para ir para a igreja. Eu falei, igreja? Hoje é segunda-feira, tem culto? Ela tem culto de oração. Eu queria que os irmãos orassem por você. Eu fiquei constrangido, não esperava ela vir. Falei, tá bom, deixa eu me arrumar aqui rapidão. E fui para a igreja. Voltei. Na terça-feira, 6 horas da tarde, ela entrou lá na favela de novo. Aí os maloqueiros olhou assim, vixe, a morena tá arriada, vai casar, vai virar pastor. E eu falei, quieta, gente, para com isso. Aí ela me chamou de novo, vim te convidar para ir para a igreja. Eu falei, de novo? Ela disse, eu encostei no madeirite. E uma mãe que tem um filho perdido no mundo do crime, ela não dorme enquanto ele não chega. Está sempre esperando uma notícia que mataram, sumiu, levou facada, foi preso. Não é verdade? Mas não vai ser preso, não vai morrer, não vai levar facada, vai virar pregador, vai virar servo de Deus, vai virar obreiro. Deus vai salvar. Aí eu encostei e falei, olha irmã, hoje eu não vou não. Ela disse, por quê? Eu falei, eu perguntei para ela, né? Tem culto hoje? Ela tem culto de doutrina. Eu queria que fosse lá ouvir a palavra. Eu falei, não, hoje eu não vou não. Ela, por quê? Eu falei, porque eu estou sem roupa para ir para o culto. Minha mãe estava ouvindo a conversa de trás do madeirite e gritou, eu arrumo uma roupa para ele já já. Aí eu entrei lá dentro, eu falei, mãe, ela disse, vá logo menino, vá para a igreja. Minha mãe fala que ela é um anjo que Deus colocou no meu caminho. Aí eu também acredito nisso. Aí eu fui para o culto. Quando a gente estava voltando, ela me fez uma intimação que nem Alexandre de Moraes não tem um poder tão convencedor. Ela disse, eu quero te convidar para ir na igreja amanhã, é culto de libertação, você vai? Ela falou um você vai, tipo assim, você vai. E eu disse, eu vou. Aí olha a intimação dela. Ela falou, não sei vocês do mundo, mas nós crente, a nossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amanhã eu não vou na favela te buscar, te espero no culto. Como é que não vai, irmão, com a intimação dessa? Quarta-feira eu fui para o culto de libertação. Ela nem falou comigo direito, eu pensei, me livrei da irmã. Voltei para casa sozinho, mas quinta-feira, 6 horas da tarde, ela entra lá de novo. Aí ela me chamou, os maloqueiros, vixe, vai casar, não sei o que. O B era o mais zoadento, zoava que só. B, um abraço, ore pelo B, gente, que Deus faça ele um jovem de Deus. Alguns morreram, outros estão vivos, mas eles ficavam zoando ali. Aí ela me chamou e disse, eu vim te chamar para ir para o culto. Eu falei, quinta-feira, culto? Na tua igreja tem culto todo dia. Aí ela disse, olha, não tem culto quinta-feira, mas tem um irmão dando um estudo sobre o Apocalipse, e eu queria que tu fosse lá ouvir a palavra. Aí eu afastei do madeirite,
Minha mãe não fala nada. Baixei o tom de voz e pensei numa desculpa. Eu disse, hoje não vai dar para ir não. Ela, muito educada, disse, por quê? Eu falei, meu perfume acabou. E eu não vou assim com mau cheiro para o culto. Ela, muito educadinha, disse assim, não, tudo bem. Virou as costas e saiu. E para minha sorte, ela era revendedora da Natura. 15 minutos depois, ela entra com um presente, um embrulho, um caiaque aventura zerado, me chamou e disse, eu senti de Deus de te dar um caiaque, aí eu senti de Deus de receber, que eu não sou bobo, né? Aí eu falei, espera aí, eu vou me arrumar para ir para a igreja. Fui para a igreja. Ela falou, amanhã é sexta-feira, eu não vou te perturbar não. À noite, porque o culto é à tarde, é rapidinho, depois você está livre. Vai lá, eu falei, tá bom, fui no culto. Aí no dia 14 de janeiro de 2006, era o aniversário de uma amiga minha. Ia ter uma festona dela. Eu pensei, hoje aquela irmã não pode me achar não. Deu umas 5 horas da tarde, eu me arrumei. Esses dias ela foi no podcast, eu falei, aquele sábado tu foi lá? Ela disse, eu fui, tua mãe disse que tu tinha saído. Eu falei, pois é, eu sumi da favela. Eu falei, hoje aquela irmã não me acha nem. E eu sumi e fui para essa festa, fugi dela, mas não dava para fugir do que ela já tinha colocado aqui dentro. Ramane Calabai. Aleluia. Aí eu me droguei a noite toda, dançamos a noite toda, e foi uma farra terrível bebendo. Quando foi pela manhã, ainda sobre o efeito de entorpecente, eu e o Zé Galinha estamos voltando para casa. Eu comecei a lembrar da igreja, eu comecei a lembrar do culto, eu comecei a lembrar da palavra, eu comecei a lembrar das orações. Eu baixei a cabeça, o Zé Galinha olhou e disse, o que é, maluco? Não tá doidão? Eu disse, não, não tô doidão não. Aí eu comecei a chorar, joguei o cigarro para lá. Ele falou, que lombra é essa? Eu falei, não, não é lombra não. Ele, o que é então? Eu falei, quer saber do negócio? Nunca mais eu fumo cigarro, nunca mais eu bebo cachaça, nunca mais eu uso droga nenhuma. Eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus como meu salvador. O Zé Galinha olhou e disse, faz isso mesmo, maluco. Vai para a bênção, é a melhor coisa que você faz. Aquele dia eu nem dormi, aleluia. Fiquei o dia todo acordado, 6 horas da tarde daquele domingo. Eu que bati na porta da Débora e falei, me leva para a igreja. Eu preciso aceitar a Jesus. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Aí a gente foi para a igreja, nem teve pregação direito. Aí já ia acabando o culto sem ninguém fazer o apelo. Eu falei, peça para a pastora para mim fazer o apelo. Eu não posso sair dessa igreja sem aceitar Jesus. E aquele dia 15 de janeiro de 2006, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aquele dia as águas deram nos tornozelos. E a não queria casar comigo, não tinha interesse nenhum sentimental por mim, nem eu por ela. Ela só queria me ganhar para Jesus. Eu acho que Deus falou, vai, porque é um vaso escolhido para mim, porque o tanto que ela insistiu. Só que, irmão, quando você está com as águas nos tornozelos, a maioria do seu corpo está para fora. Por isso Deus quer nos levar mais dentro. Porque apesar de estarmos dentro da água, ainda estamos muito superficiais. A qualquer momento podemos afastar, voltar para a terra. 3 dias depois, eu fui lá na roda dos maloqueiros, os caras disseram, sai daqui, cara, tu agora é irmão. Irmão não pode ficar em roda de maloqueiro não. Eu pensei que ele estava brincando, eu insisti em ficar lá. Ele falou, sai daqui, cara. Se agora é irmão, já pensou, a polícia chega aqui, dá um bote aqui, aí o irmão vai preso junto com os maloqueiros? Aquilo me deu uma tristeza, mas eles estavam certos. E outra, as trevas não combinam com a luz mais. A Bíblia diz já no início da Bíblia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Não combina, não dá certo. Aí eu fiquei tão triste. Aí daqui a pouco eles saíram dali, ficou só o Joabe. O Joabe estava tão doidão que ele não conseguia nem falar direito. Eu sentei perto do Joabe, eu falei, nossa, eu vou sair da igreja, cara. Ele olhou para mim e disse, ô meu irmão, porque tu vai sair da igreja, tá doido, é? Tá na bênção, fica na bênção. Eu falei, não, depois que eu entrei para a igreja, meus amigos não querem nem andar comigo mais, não sei o quê. Ele falou, moço, isso aí é ilusão da tua cabeça.
Você acha que eu quero viver nessa vida aqui? Tu tá na bênção, fica na bênção, irmão. Isso aqui não é vida para ninguém, não. Um dia eu vou para a bênção também. E hoje ele está na bênção, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas aí eu peguei e falei, faz sentido. Fui para a igreja, cheguei no culto, uma cantora de fora, ela me olhou e disse, jovem, não te conheço. Eu ia cantar outro hino, mas Deus mandou cantar esse hino para você. Aí eu falei, amém. Ela começou a cantar aquele hino da Lauriette. O teu sorriso mostra o teu sofrimento. São tantos problemas, você quer parar. A tua esperança a cada dia quer chegar ao fim. Mas Deus lhe manda te dizer assim, filho, eu estou contigo todos os momentos. Eu sou o teu amparo, sou o teu abrigo. Quando chegou nessa parte, irmão, me quebrou. Ainda que os amigos venham te esquecer, eu sou o teu Deus e estou com você e vou te fazer feliz. Deus está te entregando a chave, as portas vão se abrir. E ali eu, aleluia, chorei na presença de Deus. Falei, não vou sair da presença de Deus. Agora a meta é me aprofundar mais. Meu Deus! Porque Deus não quer só que você... Eu ando me perguntando, Jesus, o que é que aconteceu com essa geração moderna? Porque quando alguém aceitava Jesus, até no ano 2006, quando eu aceitei a Jesus, até os anos de 2014, a gente ainda via isso. Hoje está raro. O quê? Esta pessoa ficava doidinha por Jesus. Era comum os parentes falar, moço, tu vai endoidar de tanto ler a Bíblia, tu vai endoidar de tanto orar. Igreja não enche barriga, não. Ler Bíblia não enche barriga, não. Porque era um primeiro amor tão sobrenatural que a pessoa não se conformava em ficar com as águas só nos tornozelos. Ela queria entrar mais fundo. E hoje a gente já não vê mais isso. Mas o interesse de Deus é levar o novo convertido ao mais profundo. E quando ele vai mais 1000 côvados para dentro, as águas dão aonde? Nos joelhos. Porque o crente, ele precisa aprender a orar. Os nossos pais na fé, eu conheci muita senhorinha, muito senhorzinho, que quando ia pregar pedia para a gente ler a Bíblia, porque nem ler sabia. Mas quando falava Jesus, Deus está aqui, Jesus vinha, Deus vinha. Aonde eles estavam, estava Deus. Onde eles falavam, falava Deus. Por quê? Porque você via eles pregarem, o que eles mais diziam era, irmão, ore. Porque quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. A igreja moderna, foi dito aqui pelo pastor, está preguiçosa, não quer orar mais, não quer dobrar o joelho mais. Mas hoje o Senhor vai pegar na mão de alguém e vai levar. Quem quer? Levante a mão em forma de concordância. Eita glória. Não vou dizer que deu ruim para você não, porque Deus foi bom. O Espírito vai te acordar de madrugada. Não adianta. Você vai lembrar de mim, porque tu não vai conseguir mais dormir. E o que vai ser, pregador? Ore, dobre o joelho e ore. Te acordei para orar, te acordei para orar. Dobre o joelho e ore, dobre o joelho e ore, dobre o joelho e ore, dobre o joelho e ore. Um detalhe, quando você começa a orar de madrugada, pode preparar para ouvir barulho de panela de pressão cair na cozinha. Quando você chega lá não é nada. Aí você volta e dobra o joelho e fala, olha Satanás, tu pode derrubar a minha cozinha inteira, que eu não vou sair da presença do meu rei, do meu Jesus. Ô glória. Então nós temos que aprender a orar. Aí eu novo na fé, veio uma assembleana daquelas do coque marchando assim, pá, pá. Ela olhou para mim e disse, jovem, assim te diz o Senhor, te farei um pregador do evangelho e tenho pressa. Da onde eu te arranquei, só eu para te arrancar. Te livrei da morte diversas vezes. E como livrou? Já levei tiro na cabeça que passou zoando a orelha, e Deus me guardou. Já fugi em meio de chuva de bala, meio de tiroteio, e Deus me guardou. Já escapei de polícia indo atrás de mim para me matar, Deus me guardou. Porque Deus tinha uma promessa sobre a minha vida. Aí ela disse, tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas como pregador da minha palavra. Quando ela terminou, eu disse, senhora, o que é asa de ferro? Ela disse, tu não sabe não, e deu uma risada. Eu falei, não. Ela disse, avião.
Tu vai andar muito de avião. Irmão, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso, eu frequento mais o aeroporto de Brasília do que eu frequentei rodoviária e parada de ônibus a minha vida todinha. Isso é a promessa de Deus. Não mereço, mas Deus é bom. Não mereço, mas Deus faz isso. Aí ela tinha dado uma rajada de língua que eu arrupiei até a sobrancelha. Eu pensei, eu quero falar essa língua. Aí eu chamei a Débora e falei, Débora, como é que faz para falar aquela língua que vocês falam? Ela disse, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, como é que é batizado com o Espírito Santo? Ela disse, tem que orar, jejuar e buscar. Eu falei, como é que busca? Como é que ora? Ela, tá bom, nós estamos em campanha no monte, quer ir sexta-feira? Eu falei, sim. Na quinta-feira ela disse, e aí, tu vai para o monte amanhã? Eu falei, vou. Ela, mas tu tá crente mesmo? Porque monte é coisa séria. Eu falei, já renunciei tudo, estou buscando, eu quero ser batizado. Ela disse, então jejum amanhã. Eu disse, como é que faz jejum? Ela me explicou mais ou menos, eu fui ler sobre jejum. Aí eu li que Esté e suas moças jejuaram 3 dias. Eu pensei, 3 dias é jejum de moça, eu tenho que jejuar pelo menos eu estou chegando agora. Aí eu pensei, vou jejuar de 6 a 6, que era o dia do judeu. Eu fiquei o dia todinho sem comer nada, naquela expectativa para ir para o monte. 14 quilômetros dava lá de casa até o Monte do Pessu. Quando nós chegamos lá, eu estava igual Naamã. Eu pensei que os jovens lá, a Débora, ia levantar a mão, ia orar, ia pôr a mão sobre mim e eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Mas não, ela olhou e disse assim, olha, cada um vai orar um pouquinho no seu cantinho e depois a gente levanta e faz um ciclo de oração. Eu pensei assim, eu vou ficar mais perto da Débora, porque menos que uma mulher eu não vou orar, né? Eu mal sabia quem comandava o ciclo de oração nas igrejas. Oh, tadinho de mim, aleluia. Aí eu dobrei o joelho, a irmã Débora dobrou o joelho, eu tinha um celular daqueles Nokia tijolão, deu 10 minutos, eu olhando, porque lá é cascalho, e ela, deu 30 minutos, e ela parece que estava começando ainda, e as pernas dormentes, deu 1 hora, e eu estava virando para um lado e para o outro, deu 1h30, eu comecei a orar ao contrário, eu falava, Deus faz ela parar, Deus faz ela parar, eu não estou aguentando mais, e deu 2 horas e nada, com 2h30 de oração, ela levantou. Aí eu levantei também assim, eita Deus, amém, glória a Deus, as pernas tudo dormente. Eu falei, meu Deus, como é que esse povo ora tanto? Aleluia, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus, porque ali Deus estava me levando mais 1000 côvados adentro e me ensinando a dobrar o joelho. As águas agora estavam dando no meu joelho. Os jovens da minha época, eu vi Jesus batizar no ensaio da mocidade. Eu vi o irmão Fábio começar a contar uma revelação e a Débora falar, deixa eu contar o resto, porque Deus tinha dado a mesma revelação para os dois. Para ser um Daniel ou uma Ana na igreja Deus e Amor, você precisa orar durante 2 anos, todo dia 1 hora de joelho. Os jovens lá da igreja que eu congregava, nós brincávamos de quem ora mais. Chegávamos, orou quantas horas essa madrugada? Orei 2, orei 3, orei 4. Meu recorde foi 8 horas de joelho. Conheci um irmão aqui em Govelândia, saudoso irmão Vital, que ele disse, irmão Gabriel, quantas horas tu já passou de joelho? Eu enchi o peito e disse, eu já fiquei 8 horas de joelho. Aí ele disse, legal. Aí eu falei, e o senhor? Ele disse assim, eu não gosto de falar, mas como eu te perguntei, é justo eu responder. Já ficamos 19 horas de joelho. Eu falei, ai. Todos os dias ele orava de meia-noite às 5 da manhã. Essa era a geração que eu me converti no meio dela. A gente ia para o joelho. E quando você dobra o joelho, coisas sobrenaturais acontecem. Quando nós fizemos um ciclo de oração, começamos a orar, a irmã Débora fez bem assim para trás, pô, no chão. Eu fui pegar ela, o irmão disse, não, eu falei, ela não machucou não. Ele disse, não, mas faça o chão rachar do que ela se machucar. Ela foi arrebatada. Eu falei, ela foi o quê? Ele disse, ela foi arrebatada. Eu falei, mas como assim? Ele disse, não, tu vai entender dessas coisas ainda. Aí ela ficou uns 30 minutos ali, depois ela voltou bem assim.
Aí nós levantamos ela olhou e disse assim: Deus me arrebatou e me levou lá na casa da irmã fulana de tal. Eu falei: o quê? Tu não saiu daqui? Eu estava aqui te vendo. Ela disse: não, foi em espírito, eu fui arrebatada. Eu falei: como assim? Ela: deixa eu falar, um dia você vai entender dessas coisas. Ela disse: a irmã estava com a faca na mão querendo tirar a própria vida. Deus me levou lá para repreender o espírito da morte. Eu repreendi o espírito da morte. Quando eu saí de lá, a irmã jogou a faca para lá. Ela estava com a roupa assim, assim, assim. Ela falou: Gabriel, depois que eu saí de lá, o Senhor me levou lá na entrada da favela, lá onde tem o poste, na entrada do bequinho. Eu falei: sim. Eu vi um demônio grandão lá de trás daquele poste. Eu pensei: logo lá, Jesus. Você ri porque não era você que ia passar lá sozinho aquela madrugada, era eu. Todo mundo morava lá em cima, só eu que morava na favela. Quando a gente voltou, irmão, nós oramos ali. Jesus não me batizou com o Espírito Santo naquele dia, mas quando eu desci, que eu vi aquele poste, eu falei: demônio, a irmã Débora já te viu, o sangue de Jesus tem poder. Eu passei voado daquele poste, eu cheguei em casa, minha mãe disse: o que é, menina? Eu falei: poder demais lá no monte, mãe. O manto foi forte, mas na verdade eu estava morrendo de medo. Aleluia, mas eu louvo a Deus, porque a minha geração me levou mais 1000 côvados adentro, me ensinou a orar. E o crente, quando ora, o Senhor responde. Já dizia Noemi Nonato em uma de suas canções: a oração do crente estremece os montes. Oh glória ao crente. Olha só, irmão, se tu vê, eu já ouvi coisas do tipo, quando eu passo com a minha esposa de mão dada: deve ser rico, que a bicha é bonita, irmão. Linda. Já ouvi comentários em fotos nossas: se esse cara vender um curso, eu compro na hora. Mas como é que tu conseguiu? Eu orei. Eu estou vendo alguns jovens bem mais feios do que eu. O que eu faço para casar, pregador? Dobra o joelho e ore. Entre mais 1000 côvados adentro, ore. Quer casar, ore. E tudo que eu orei, irmão, pedindo, de início, olha só, tudo que eu pedi a Deus, eu testifico isso direto. Eu fui um vacilão em algumas questões, porque eu, novo na fé, eu falava: Jesus, eu quero casar com uma mulher bonita, do cabelão assim, 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 assim. Depois que eu casar, eu quero ter uma filha mulher assim, assim, assim. Jesus, eu quero um carro que não seja nem muito novo, nem muito velho, mas que dê para mim fazer tua obra. E eu pedi essas coisas para Jesus. Só que eu esqueci de pedir a casa. Aí Jesus me deu a mulher do jeito que eu pedi. Logo depois veio a filha do jeito que eu pedi. Logo depois nós ganhamos um Ford Focus 2007 do jeito que eu pedi. Não era muito novo, nem muito velho, mas dava para fazer a obra. Mas depois de tanto eu rodar naquele Focus, que ele danou a quebrar, eu falava: Jesus, me ajuda. Eu pensei: moço, Jesus me deu tudo o que eu pedi. Por que eu não pedi um carro novo? Por que eu não pedi um carro melhor? E outra, passando dificuldade para pagar aluguel, eu falei: por que eu não pedi uma casa? Aí o Espírito Santo bradou: ainda dá tempo. Eu falei: é mesmo, né? Dobrei o joelho e falei: Jesus, quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. E veio a pandemia, eu vi as notícias lá dizendo que o mundo estava quebrado, que a economia estava falida. Eu falei: cenário perfeito, Jesus, para tu me dar uma casa. Porque se o Brasil tivesse prosperando de vento em popa, alguém ia dizer: é a economia, é o governo, é o presidente. Mas já que está tudo indo por água abaixo economicamente, alguém vai dizer: é Deus mesmo. E Jesus me deu uma casa. Eu falei: Jesus, eu quero também um carro melhor. E eu não vou dizer o meu carro ali, mas depois você vai ver ele ali. Eu não vou dizer por ética, porque os críticos de plantão da internet, quando vê. Mas Jesus me deu um carro top, irmão, para mim fazer a obra de Deus, que é o que me trouxe para cá. Então, irmãos, aleluia, tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente recebe. Irmã que ora, Deus liberta o marido. Só que vigiar e orar, viu? Não adianta orar para Deus libertar o marido e bater nele com cabo de rodo, xingar ele todinho. É porque tem gente que roda no poder aqui, em casa roda a baiana. Tem varão que a mesma altura que ele grita glória a Deus aqui, ele grita com a esposa em casa: se converta. Isso é muito sério. Então as águas dão no joelho. Eu aprendi a orar.
Só que eu não queria as águas só no joelho. Eu não queria só ser crente e de oração. Eu queria mais. O quê? As águas nos lombos. E as águas nos lombos, o que elas representam? Revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo. Eu comecei, aprendi a orar. Eu orava: Jesus, me batiza, me batiza. Aí eu ia para o culto, todo mundo pulava, todo mundo marchava, todo mundo falava em mistério, menos eu. Voltava triste para casa. Eu falava: Jesus, eu sou tão ruim, eu sei que tu não me batiza. E eu tinha só um mês de crente. Aí deu um mês e meio. E eu falava: Jesus, me batiza. Eu ia para monte, eu ia para vigília. A gente fazia meia vigília no domingo. E eu falava: Jesus, me batiza. Eu dobrava o joelho: Jesus, me batiza, me batiza. Com 2 meses de crente, pastor Alisson pregando sobre os dons espirituais. Eu estava lá, aí me deram oportunidade, eu cantei 500 graus e vai chover línguas estranhas por todos os lados. Eu dei um grito: e desse temporal, quero sair molhado, Jesus. Aí Jesus, eu acho que olhou e disse: deixa eu dar um banho nesse menino, uma chuva de glória nele. Aí quando o pastor terminou, ninguém tocou em mim. Eu vejo esses céticos aí dizendo que batismo com o Espírito Santo dos pentecostal, a língua que eles falam é invenção da cabeça deles. Irmão, esse povo está ficando doido. Aleluia, o meu batismo com o Espírito Santo foi algo sobrenatural. Eu estava ali no meu cantinho e eu comecei a falar: Jesus, me batiza, Jesus, me batiza, Jesus, me batiza. Daqui a pouco desceu uma unção tão grande sobre a minha vida que eu explodi em língua estranha. É claro que consciente, se eu quisesse parar, eu parava. Eu só não parava porque aquilo era maravilhoso demais. Foi tanta glória, tanta glória, tanta glória. Eu e marchando, daqui a pouco alguém bateu no meu ombro e disse: Gabriel, precisamos fechar a igreja. O culto acabou. Eu falei: tá bom. Cheguei em casa, fiquei 3 dias falando em mistério. Eu só tendo experiência com Deus. Ei, se tu não é batizado com o Espírito Santo, nesta noite Jesus pode te batizar. Talvez tu já está com as águas no joelho, mas nesta noite vai chegar nos lombos. Quem acredita, adore a Deus. É ótimo ser crente. É ótimo orar. É ótimo ser batizado no Espírito Santo. E uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, Deus vai despertar alguns dons em você. Dom de curar, pregar, ciência, discernimento de espírito. Eu estou pedindo tanto a Deus para dar discernimento de espírito para os crentes. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus não quer só isso. Deus quer levar a gente para o fundo. Eu sou atleta de saltos ornamentais. De uma altura dessa aqui, ó, eu faço um mortal e entro de cabeça na água brincando. Até 10, 15 metros de altura, em pontes, plataforma, eu dou um salto mortal tranquilo. Só que antes de pular em qualquer lugar, a gente mergulha com óculos para ver se é fundo o suficiente, se não tem pau, pedra, porque senão a diversão acaba virando uma tragédia. E não aconselho que ninguém pule ou salte se não tiver uma experiência. Ninguém começa saltando de 10, 15 metros. Começa fazendo saltos de criança no trampolim de 1 metro, né? Então existe toda uma... Mas por que você está falando sobre isso? Eu gosto de pescar também. E eu amo mergulhar. Eu gosto muito de água. E lá no Poço Azul é um dos lugares que eu mais mergulho. Porque geralmente quando eu vou lá, eu vou na segunda. Porque o pessoal banhou muito no sábado e domingo, pulou bastante. Aí eles perdem relógio, perdem corrente de ouro. E eu vou com meu óculosinho e mergulho. E lá dá cerca de 5, 6 metros de fundura, os lugares mais fundos. Depois que você passa de 3 metros de fundura, dá uma pressão no ouvido terrível. Quando você mergulha a 5 metros de fundura, a pressão é muito grande, espiritualizando a coisa. Por que muita gente se conformou com as águas só nos tornozelos? Com as águas só nos joelhos? Até o máximo revestimento. Porque se aprofundar em Deus, tem que estar preparado para suportar a pressão.
E os crentes modernos não querem passar por calúnia, não querem passar por perseguição. Qualquer coisinha, pastor, me dá minha carta, eu estou mudando de igreja, porque os irmãos não gostam de mim. Lá na igreja que você for, os irmãos também não vão gostar de você. Ou se a sua dificuldade não for essa, vai ser outra lá. Não adianta. Quer se aprofundar em Deus? Te prepare para a pressão. Te prepare para... Eu comecei a dirigir o culto de sexta à tarde, de libertação. E o filho de uma irmã chegou em mim e disse: Gabriel, minha mãe odeia. Eu disse: moço, o que eu fiz para ela? Ela disse: por 2 motivos. Um, que tu prega que crente não pode assistir novela, porque é o nó espiritual, e a vela para o velório espiritual do crente. Eu falei: mas macho, as novelas da cor do pecado, 7 pecados, pecado capital. Não tem lógica o crente estar assistindo esses trem. E eu falei: e a outra coisa? Ele disse: é porque só tu que dirige as campanhas de sexta-feira de libertação. E ela disse que não tem oportunidade. Eu falei: o problema é esse, está resolvido. Eu disse: o que foi? Quando terminou, cheguei na minha liderança e falei: põe a irmã fulana de tal para dirigir a próxima campanha. Ela falou: não, mas ela, será que dá conta? Eu falei: dá, e ela quer. Sério, como é que tu sabe? Eu falei: não, eu sei. Tu fale com ela então. Eu cheguei no final do culto: irmã, deixa eu te falar um negócio. A minha campanha acabou agora. Tem como você dirigir a próxima campanha? Ela disse: tem sim, sério. Mas a liderança vai deixar? Eu falei: vai sim, já falei com eles. Ela: nossa, obrigado. Foi lá, fez uma faixa, botou na frente da igreja com o tema da campanha, maior alegria, agendou os pregadores, era 7 sexta-feira. Na 4ª sexta-feira, ela chegou na igreja e pediu a carta para sair. E a liderança: por que você vai sair? Porque eu estou numa prova terrível, eu não dou conta mais. Então tem gente que quer a profundidade que você tem, mas não quer suportar a pressão que você suporta. Lembra do povo? Deus, tu só fala com Moisés, Arão e Miriam. Deus: vocês querem falar comigo? Estão com inveja de Moisés? Tá bom, santifica aí e sobe ao monte que eu vou falar com vocês. Só que mal sabia eles que Deus falava através de trovão, relâmpago e terremoto. Quando o monte começou a fumegar, estremecer e Deus falar, eles voltaram tudo correndo. Não, Moisés, não fale, não queremos falar com Deus não. Vai lá tu mesmo e fala com Deus e depois tu vem e passa para nós. Porque tem gente que quer a intimidade que você tem, mas não quer suportar os trovões, os relâmpagos que você suporta. Aleluia. Deus está interessado em te levar para o fundo, mas eis a questão: está disposto a enfrentar os trovões, para ver paralítico levantar através da tua oração, para ver mudo falar? Eu tive a experiência na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, de orar e uma criança falar. A primeira palavra que ela falou na vida foi o nome de Jesus. Ela disse Jesus e voltou a falar no culto. Eu tive o privilégio de ver 4 paralíticos levantar na minha frente, pessoas vomitar enfermidade. Eu vi diversas, até hoje tem um vídeo meu no YouTube, se você buscar lá, Gabriel Bezerra, mulher vomita câncer. Eu estou orando bem novinho por uma mulher e ela está vomitando alguns tumores de câncer. Eu vi Jesus fazer mulher que não engravidava dar luz a filho. Eu vi Jesus abrir portas assim de maneira extraordinária. Mas tem um porém, irmão: ou perseguição. Aleluia. Gente entrava dentro da minha casa querendo quebrar a televisão. Era gente me perseguindo. Pessoas que, aleluia, uma hora estava falando que Deus era comigo, agora estava me perseguindo. Mas o que eu fazia? Eu dobrava o meu joelho e falava: Deus, se é isso que eu preciso passar para viver milagre, eu estou disposto. Aleluia. Oh glória. Está na hora da gente olhar para Deus e dizer: Deus, olha para mim, se o Senhor quiser me levar para o fundo, me leva, mas não deixa eu morrer lá, não deixa eu afundar, me ajuda a suportar a pressão. E Ele vai nos ajudar. Deus está interessado em te levar para o fundo. E aí, está disposto?
Está disposta? E para Deus não tem idade. Eu tenho 50 anos. Genival Bento tem aí 60 e pouco. E esses dias pregando na África, lá em Angola, o pessoal chegou a flutuar no culto, de tanta glória. Eu sou novinho demais. Jeremias disse: Senhor, não passo de uma criança. É tu mesmo. Não tem idade para Deus chamar. Não tem idade para Deus usar. É a gente que Ele quer. É eu, é você. Não tinha lógica nenhuma, morando num barraco de madeira lá na favela do Mingau, que nem banheiro tinha. Era a minha vida em 2006. Mas Jesus me fez um pregador do Evangelho. As nações aonde eu não fui com meus pés, eu fui através de uma imagem ou de um áudio. Aleluia. Hoje a promessa de Deus se cumpriu. Segunda vez que eu preguei, uma irmã falou: essas pessoas que não sabem nem pregar e querem inventar de pregar. Aleluia. Até hoje não sei pregar, mas são 19 anos pregando. Dentro do Brasil só não preguei em Roraima e Acre, os demais estados todos. Isso porque Deus faz com aquele que se entrega a mergulhar na presença dEle. E aí, vai ficar acomodado até quando? Vai se contentar com o raso, com essa espiritualidade frágil, fraca. Aleluia. Eu não entendo a Bíblia quando eu leio. Não precisa entender, leia. Com o tempo o Espírito Santo vai dando a interpretação. Eu busco e não acontece nada. Busque. Teve coisa que eu pedi para Deus, que eu recebi agora, 19 anos depois. Mas eu pedi, eu orei, e a oração do crente não fica em vão. Aleluia. Busque, clame. É hora de aumentar o fervor. É hora de, aleluia, viver a sua própria experiência com Deus. É bom ver Gabriel Bezerra contando a experiência dele? Mas melhor ainda é você ter a sua experiência para contar. É você ter o seu negócio com Deus, o seu profundo com Deus. As águas eram profundas, que Ezequiel agora tinha que mergulhar. Agora não era com a força dele, agora era com a força de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.